Fala galera, Conversa Alviverde começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje para a gente conversar um pouco da partida entre Palmeiras e Vitória, jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, também conhecido como segunda rodada do retorno. Palmeiras vai a Salvador, vai ao Barradão e consegue um excelente resultado, uma goleada em cima de um forte Vitória, mas em um jogo que tem muita coisa aí para a gente conversar e analisar. Primeiro de tudo, vamos passar aqui pela tática que o Palmeiras utilizou na partida. O Palmeiras utilizou aquele mesmo sistema que vem utilizando pós-Copa do Mundo, o sistema ali que é um 3-5-2, que varia para um 5-3-2 na fase defensiva. Então o Palmeiras começou com o Carlos Miguel no gol, a defesa Murilo pelo lado direito, Gustavo Gomes centralizado e Alexandre Barbosa voltando para fazer a zaga pelo lado esquerdo, Piquerez na lateral esquerda, Alan fazendo a ala direita, inclusive excelente retorno de Alan, jogou muito bem, assim como sempre joga quando está em campo, muito criativo, muito inventivo, tem um drible curto ali, tem um fator surpresa que pode ser utilizado para quebrar linhas de marcação adversária. O meio-campo ali composto tradicionalmente já por Marlon Freitas, que fica um pouco mais recuado, e Andreas Pereira um pouco mais à frente. John Arias completa o meio-campo. E o ataque formado por Ramon Sousa e Maurício. O ataque, o trio de ataque, vamos dizer assim, né, já que o John Arias muitas vezes baixa ali para ser uma espécie de ponta esquerda, foi o mesmo que o Palmeiras começou na partida contra o Curitiba e também foi uma excelente vitória fora de casa. E é o seguinte, esse jogo a gente vai analisar uma parte do que foi taticamente e depois a gente vai ter que passar pelos pontos chaves da partida, que eu acho que foi o que alterou completamente o que seja o cenário da partida, tá? O Vitória, como já é de se esperar, e considerando a excelente campanha que vem fazendo dentro de casa, começou a partida equilibrando muito bem as ações com o Palmeiras. Então, diferente das partidas do Palmeiras contra o Curitiba e contra o Atlético Mineiro, que a gente viu um Palmeiras controlando muito o jogo, especialmente no primeiro tempo, nesse jogo contra o Vitória, o jogo começou muito mais equilibrado. O Palmeiras teve ótimas chances, e assim como o Vitória também teve boas chances. O Palmeiras teve uma chance com o Piquerez, uma bola sobrada ali, mais ou menos na grande área ali, Piquerez chutou, o zagueiro do Vitória cortou, e teve uma ótima chance também com o Alan. Alan recebeu um lançamento longo, salvo engano, de Murilo, conseguiu cortar para dentro e deu um chute na lateral ali do goleiro Lucas Arcanjo, e a bola quase entrou, passou rente a trave ali, bateu na rede pelo lado de fora. O Vitória também teve duas ótimas oportunidades, uma cabeçada do zagueiro Brites, que passou muito perto do gol, muito perto mesmo, inclusive bola aérea, uma coisa que o Palmeiras precisa se atentar, porque contra o Atlético deixou o Cacierra subir livre para cabecear e perdeu o gol. Contra o Vitória, Brites também subiu livre para cabecear e também perdeu o gol. Então é um ponto que merece atenção. E o Vitória também teve uma jogada pelo lado direito da defesa do Palmeiras, de Mateuzinho, ele fez um corte para dentro, chutou, e Carlos Miguel fez uma boa defesa. Após isso aí, acontece um dos lances-chave aqui que nós vamos conversar um pouco aqui que aconteceu na partida. É o seguinte, uma bola foi lançada para o campo de defesa do Vitória, campo de ataque do Palmeiras. Maurício e Kaká estavam na disputa. Maurício foi fazer a proteção da bola, girou de costa e acabou acertando o zagueiro Kaká na região do rosto, assim um pouco abaixo aqui do queixo, aproximadamente. O zagueiro do Vitória teve um cortezinho ali. O presidente do Vitória falou que pegou ponto, sinceramente eu não vi, e pela intensidade do lance também não consegui identificar isso, mas foi o que o presidente do Vitória falou na coletiva aí pós-partida. E o que acontece desse lance, o que eu acho desse lance? O juiz deu cartão amarelo, não voltou ao VAR para revisar, e o que eu acho é o seguinte, não era um lance de expulsão. Não existe um gatilho de cotovelada de Maurício para justificar uma expulsão nesse lance. Não existe aquele clássico movimento do jogador recolher o braço e voltar soltando o cotovelo. Não há esse movimento. O que acontece é que Maurício vai fazer uma proteção com o cotovelo. Ele pode estar com o braço um pouco mais acima ali do que seria a linha do ombro, só que você percebe que a mão dele está para baixo. Tem até um ângulo que mostra que a mão dele está para baixo. Então, a velocidade que o zagueiro do Vitória vinha para poder chegar ali dando um jogo de corpo em Maurício, também proporcionou esse impacto aí. Era um lance que, assim, se o juiz
quisesse expulsar, não seria nenhum absurdo. Se o árbitro fosse um pouco mais rigoroso e quisesse expulsar, não seria nenhum absurdo. Mas não é lance para expulsão. É um lance para cartão amarelo por conta de Maurício ter assumido um risco ali ao levantar o braço para proteger a bola. Não há gatilho de cotovelada, não é uma agressão. O jogo seguiu e após isso tem uma escapada de John Arias pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras e o zagueiro Kaká, que foi o zagueiro que estava envolvido no lance com o Maurício, faz uma falta em John Arias que no primeiro momento o árbitro nem sequer marca falta, ele acha que foi um desarme na bola e deixa o jogo seguir. Quando a bola para, o VAR recomenda a revisão. E aí é o seguinte, o Kaká ele dá um carrinho em John Arias e em um primeiro momento a gente acha até que pega a bola, mas na verdade no replay a gente percebe que John Arias ele dá uma espécie de um cortezinho assim para trás e ele que tira a bola, não é Kaká que acerta. E o zagueiro Kaká do Vitória dá um carrinho com a sola da chuteira na panturrilha de John Arias. Se John Arias estivesse com o pé fixado no chão, era uma lesão gravíssima, principalmente por conta da força ali, do movimento, né? O zagueiro estava em velocidade deslizando, e o impacto aí, nesse grau de intensidade poderia gerar uma lesão gravíssima. É um lance de vermelho indiscutível, indiscutível. Trava da chuteira na panturrilha do jogador, acima da altura do pé, é lance de vermelho claríssimo, independente se John Arias estava com o pé fora do chão, é vermelho claro, claro, não tem o que ser contestado com relação a isso. Você entende o mínimo de futebol, você sabe que é cartão vermelho e é uma expulsão justa, justíssima. Nesse lance aí, muito ali, como é que eu posso dizer, comovido, com uma animosidade ali muito grande ainda, o time do Vitória entendeu ali que era uma espécie de roubo que estava acontecendo e o atleta Luan Cândido, do Vitória, ex-base do Palmeiras, fez um gesto em plena transmissão de que havia sido um roubo, um lance roubado ali, que o árbitro estava roubando o Palmeiras. Ele fez um gesto ali característico que indica ali que houve um roubo. Obviamente, isso é gesto obsceno. A gente já viu aí inúmeros jogadores recentemente sendo expulsos por gesto obsceno, 2 jogadores do Corinthians por gesto obsceno, teve jogador na Copa sendo expulso porque tampou a boca para falar com o adversário, que também se caracteriza aí. Então é uma questão assim que falta a inteligência do jogador, de conhecer a regra, de entender que ele vai ser expulso por conta disso. O VAR recomendou a revisão, o árbitro foi no vídeo, viu o gesto, voltou e expulsou corretamente o jogador do Vitória. Então são 2 expulsões do Vitória que estão completamente justas, não tem roubo nenhum, não tem favorecimento nenhum com relação a isso. Isso é uma coisa muito importante, torcedor do Palmeiras, que você precisa se atentar, que é o seguinte, essa semana especificamente vai ocorrer aí em alguns veículos de mídia, em algumas redes sociais aí, um movimento muito grande para indicar que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem, que o que aconteceu contra o Vitória foi um absurdo, que foi o jogo mais roubado da história do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras é muito favorecido. Não é verdade, não caiam nesse discurso, porque é gente mal intencionada que torce para time muito favorecido, querendo levar vantagem em cima do Palmeiras, querendo que as decisões duvidosas aí para campo sejam marcadas sempre contra o Palmeiras. Teve time aí que em final de Libertadores, o jogador com a bola parada deu uma solada na canela de Bruno Fux e não foi marcado nada. Não caiam em narrativa de mídia, não caiam na narrativa de torcedores que não entendem de futebol, não caiam na narrativa de torcedores mal intencionados, que entendem da regra, entendem o que ocorreu, sabem que tudo que ocorreu na partida foi justo para o Palmeiras e mesmo assim tentam vender uma narrativa de que o Palmeiras está sendo favorecido, de que os times estão sendo prejudicados quando enfrentam o Palmeiras. Espero que o Palmeiras também tenha uma blindagem muito grande com relação a isso, um bom trabalho de bastidor para evitar uma pressão desnesssária por decisões corretas, acertadas. O Palmeiras, tudo que ocorreu na partida ontem foi acertado. Não teve roubo nenhum. O Palmeiras não é culpado pelo destempero do Vitória. O árbitro acertou não expulsando o Maurício. O ataque a falta de Kaká é uma falta para cartão vermelho. Ponto. Não há favorecimento, não caiam nessa narrativa. Ponto 1. Após as 2 expulsões do Vitória, logicamente ali o jogo se torna muito diferente. O Palmeiras nesse momento já tinha recebido 2 cartões amarelos, inclusive. Salvo engano, Marlon Freitas recebeu um cartão amarelo e
O outro, Maurício, envolvido no lance com o Kaká. Os dois jogadores estavam amarelados. E aí o jogo condicionou totalmente, o Palmeiras cresceu na partida muito, o Vitória com dois jogadores a menos até tentou lutar, tentou resistir ali alguma coisa, tentou criar algumas jogadas de ataque e tudo mais, mas não demorou muito para o gol do Palmeiras sair, marcado por Maurício, um belo toque de calcanhar de John Arias, Maurício acertou um belo chute na entrada da área, a bola beliscou a trave de Lucas Arcanjo e entrou. Ainda no primeiro tempo, Sousa recebe uma bela bola de Marlon Freitas, bate cruzado, a bola parecia até que ia para fora, o zagueiro do Vitória tenta cortar, se atrapalha ali e joga a bola para dentro. E o Palmeiras vai para o vestiário ganhando de 2-0. Segundo tempo, o Palmeiras faz algumas substituições, principalmente para retirar esses dois atletas amarelados. A gente sabe que no futebol brasileiro rola a famosa compensação, ainda mais jogo no Barradão, a torcida do Vitória estava muito indignada com o árbitro. Então o Palmeiras optou por retirar ali os dois atletas que estavam com cartão amarelo, tirou Marlon Freitas e tirou Maurício, entraram Flaco Lopes, Emiliano Martins e teve uma outra alteração, deixa eu só verificar aqui, que foi na vaga de Gustavo Gomes, Kelvin. Kelvin entrou na vaga de Gustavo Gomes, que sentiu um leve desconforto, mas não foi nada grave, só situação de jogo mesmo, decidiu ser preservado. Após isso, o segundo tempo foi um jogo com o Palmeiras um ritmo um pouco mais baixo. O Vitória, no começo do segundo tempo, tentou bater algumas chances, tentou algumas finalizações. Carlos Miguel fez uma bela defesa. Teve um lance que o jogador do Vitória tenta cavar um pênalti de forma bizarra. Andreas vai dar um bote, o jogador do Vitória vê que Andreas deu o bote, pisou no chão e se joga. Um lance que não tem nem contato, o jogador do Vitória deveria receber cartão amarelo. E novamente, teve personagem, figura da mídia, torcedor maluco de rede social falando que foi pênalti. Gente, assistam futebol, entendam de futebol. Parem de ser mal intencionados, parem de só torcer pro time de vocês. Entendam que é regra de futebol. Não há toque, não há contato. O jogador do Vitória se joga claramente, projeta o corpo todo para frente. Não tem nem o que discutir desse lance. Ainda no segundo tempo, o Palmeiras, mesmo com o ritmo um pouco mais baixo ali, já ali meio que preservando alguns atletas, conseguiu ainda fazer mais dois gols. John Arias recebeu uma bola de Piquerez, fez um belíssimo giro em cima do defensor do Vitória e chutou cruzado. E Sousa fez um belíssimo gol de falta. No finalzinho da partida já surgiu uma falta do Palmeiras. Sousa pediu para Piquerez para ele bater. Sousa bateu uma pancada no canto do goleiro e mesmo assim chegou ao gol, finalizando o placar e fechando os 4-0 que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez algumas outras substituições também no segundo tempo. Entrou o Lucas Evangelista na vaga de Alexander Barbosa e entrou também Vitor Roque no lugar de John Arias, voltando, reeditando ali a parceria Flaco Roque, que a gente achou que nunca mais fosse ver, né, por conta da lesão de Vitor Roque e porque Flaco estava muito cotado para sair pós-Copa do Mundo, mas mesmo assim, Flaco ainda é jogador do Palmeiras, o Palmeiras recusou algumas ofertas aí para ele recentemente, e a dupla foi reeditada, espero que consiga apresentar aquele nível de futebol que apresentou na temporada passada. No mais, uma excelente vitória do Palmeiras. Contra um adversário difícil, o Vitória estava invicto ainda no Barradão. Na rodada, o Flamengo empatou com o Internacional, então aquela diferença que havia caído um ponto na rodada passada, com a derrota do Palmeiras para o Atlético, acabou que aumentou agora 2 pontos. O Palmeiras está a 8 pontos do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, então virtualmente o Palmeiras está a 5 pontos do Flamengo. De toda forma, é uma boa vantagem. O Palmeiras agora enfrenta o Fortaleza em 2 datas consecutivas. Os 2 próximos jogos do Palmeiras serão pela Copa do Brasil contra o Fortaleza no domingo, um jogo, e na quarta-feira, se não me engano, o segundo jogo. No mais, o recado que eu deixo para você, torcedor palmeirense, mais uma vez, eu vou enfatizar isso aqui nesse vídeo, é o seguinte: não deixem narrativas da mídia, narrativas de pessoas mal intencionadas, narrativas de pessoas que desconhecem de futebol, influenciar a sua percepção do que está sendo o Campeonato Palmeiras. Palmeiras não é ajudado, ponto. As decisões que ocorreram contra o Vitória ontem foram decisões corretas. Não houve roubo, não houve favorecimento do Palmeiras. Tudo que ocorreu na partida foram decisões, do ponto de vista da arbitragem, corretas. O
Palmeiras não roubou o Vitória. Palmeiras foi a Salvador e voltou com a excelente vitória de lá, com uma goleada sobre o time baiano. Se você chegou até aqui, deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também para você ficar por dentro de todas as análises aqui pós-partida do Palmeiras e compartilha com todos os seus amigos, conhecidos, palmeirenses, torcedores do Vitória, torcedores que estão indignados com o que aconteceu na partida ontem. Compartilha com todo mundo aí que você conhecer, você ajuda bastante o meu trabalho e nos vemos após a partida contra o Fortaleza no domingo. Até lá.